Bom dia, pessoal. Estamos chegando aqui para mais uma manhã sobrenatural com o Senhor. Deus está aqui, Deus está nesse lugar, amém? Nós confiamos que Deus sempre tem o melhor para nós. A alegria do Senhor, ela se renova na nossa vida, as misericórdias do Senhor já se renovaram. E eu sei que não tem Deus como o nosso Deus, Deus maravilhoso, Deus capaz de liberar uma bênção sobrenatural. Quando menos a gente espera, a bênção do Senhor, ela se manifesta. A mão do Senhor, ela fica estendida sobre nós. É assim, olha, de repente. Vamos orar, vamos clamar e pedir a presença do Senhor aqui, que o Senhor tome o controle das nossas vidas. Pai, nós te suplicamos, em nome de Jesus, que o Senhor tome o controle da nossa vida, que o Senhor tome o controle da nossa casa, que o Senhor tome o controle da nossa família, de cada pessoa que hoje vai chegando aqui, que a bênção do Senhor que nos enriquece, que não acrescenta dores, ela seja liberada, ela seja expandida, de modo que o nosso coração seja alargado para o propósito que o Senhor tem determinado para nós, para que esse propósito seja cumprido. Então, Senhor, fica conosco nessa manhã, libera mais da Tua presença. Espírito Santo, eu te convido para que o Senhor assente-se conosco, que o Senhor possa tomar o controle. Senhor, toma o Teu lugar aqui. Toma o Teu lugar aqui. Toma o Teu lugar aqui. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Bendito seja Deus, você é bem-vindo em mais uma manhã com Deus aqui comigo. Todas as manhãs, às 6:30 da manhã, nós nos encontramos, nós temos um propósito de conversarmos um pouco da palavra de Deus e de orarmos. Bom dia, você que está chegando. Quero informar a vocês que na segunda-feira nós vamos começar uma campanha de jejum e oração, um tempo de jejum e oração. Bom dia, meu querido Haroldo, está aqui, Lucito, Rita, todos que estão chegando. Nós vamos ter um tempo de jejum e oração. Os tempos são difíceis? São, mas nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos fazer a nossa parte e não tem momento melhor do que estarmos nesta quarentena para que nós nos apliquemos cada vez mais a buscar ao Senhor, a colocar o nosso coração nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Então eu quero convidar você a participar do nosso relógio de oração e do nosso tempo de jejum de 21 dias. Você vai jejuar o que Deus ministrar no teu coração, se for um alimento, se for doce, refrigerante, café, seja lá o que for, ou se for um período, se for até as 9, até o meio-dia, até as 6, segundo Deus propuser no seu coração. A Rita e o Ney já chegaram no grupo, então você encontra eles aí nos comentários e já conversa com eles, porque é ela que organiza o relógio de oração. Em nome de Jesus. Amém? Participe. É um tempo de avançar. A palavra que Deus nos deu para esse tempo é que Deus não é Deus de desordem, mas Ele é Deus de paz. Então, é um tempo do Senhor colocar em ordem cada área da nossa vida e de nós experimentarmos a paz que vem do Príncipe da Paz, do nosso Senhor Jesus, do nosso amado Jesus. Quero compartilhar com você a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 21. Deus me falou algo nessa palavra a partir do versículo 1, diz assim: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estávamos juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia,
mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a grande quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o, disse isso. Vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ele havia ressuscitado dos mortos. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez aqui nessa situação, nesse episódio, a gente percebe como Jesus ele estava provando aos seus discípulos que ele era a suficiência deles. E todos os dias o Senhor, ele vem nos lembrando e vem afirmando para nós que ele é suficiente, a graça dele nos basta. A graça do Senhor, ela te basta. Ele enviara os peixes para eles, né? E agora estava lá na terra outro milagre, né? Já chegaram na terra, tinha brasas, né? Tinha pão, né? Já tinha o peixe, comida quente, comida boa. O que eu quero trazer para vocês, um contraste entre a primeira multiplicação dos pães e multiplicação dos peixes, a grande pesca, e essa segunda grande pesca. Na primeira, o que aconteceu? Lá em Lucas 5:10, Jesus encontra eles, usa o barco de Pedro, e eles também, da mesma maneira, não tiveram uma noite boa. Eles não haviam pescado nada, eles estavam tristes, eles tinham aquela pequena sociedade, porque a Bíblia diz que Pedro eles eram sócios, Tiago, João e Pedro, então eles eram meio que microempresários da pesca, e os negócios não iam bem, não tinham peixes. Jesus entra na vida deles, né? Quando o primeiro dia que Jesus chega no barco deles, pede o barco para usar o barco deles, e eles o cedem. O que acontece? Jesus identifica a necessidade deles e diz para eles: olha, lança lá para a direita a rede. Lucas 5:10, Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescadores de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Tiago e João, filhos de Zebedeu, eram sócios de Simão. Veja aqui um contraste entre o ânimo que eles tinham ali no primeiro encontro. Nessa primeira grande pesca, quando eles sentiram: quem é esse homem que faz milagre? Quem é essa pessoa? Ele é o Messias. Eles receberam essa notícia, André chegou contando a notícia para eles: achamos o Messias. Uma alegria sobrenatural, um ânimo, uma surpresa quando que eles tiveram naquele primeiro encontro, na primeira grande pesca. E ali, o que aconteceu? Eles se jogaram assim de cabeça. Eles disseram: vou seguir o Mestre, vamos seguir Jesus. Né? Deixaram tudo e o seguiram. Largaram tudo. O coração deles queimava. Você lembra o seu primeiro encontro com Jesus? Você lembra quando você
começou a se relacionar com Jesus, eles tinham paixão. Eles tinham paixão, eles tinham alegria, né? Eles quebraram as resistências à mudança e seguiram a Jesus. Não tiveram medo de mudar aspectos na sua vida. Não tiveram medo de mudar de região, porque eles passaram a seguir a Jesus. E hoje, depois de muito tempo, nós passamos por esse processo e às vezes nós nos sentimos com medo. Com certeza, naquela primeira experiência da grande pesca, do chamado deles, o semblante deles era outro. Eles aceitaram o chamado, conforme disse o texto, de serem pescadores de homens. Agora vocês vão ser pescadores de homens. Amados, Deus sempre respeita você. Ele permanece fiel ainda que você seja infiel. Ele permanece ali te abençoando porque ele não pode negar a si mesmo, como diz a palavra. O coração dos discípulos, naquele momento que Jesus havia sido crucificado, eles estavam debaixo de perseguição, né? Eles estavam se sentindo sozinhos, eles queriam desistir de tudo. Pedro com medo, e Pedro era aquele que liderava, que tinha influência, ele soltou a seguinte sentença: eu vou pescar. Ah, você vai pescar e nós também vamos junto. Todo mundo vai pescar. Existem momentos de dificuldade, de tristeza, de desânimo na vida do homem, que o homem quer desistir de tudo. Mas eu venho trazer uma palavra de encorajamento hoje da parte de Deus para você, que não é hora de parar, calma. Ainda é só o começo. Não é hora de desistir. Não é hora de parar a caminhada. O plano de Deus na sua vida só está começando. Vai haver uma revolução sobrenatural. Ali, aqueles homens avistam um homem que pergunta: vocês têm alguma coisa de comer? E eles dizem: não temos nada, a noite foi ruim, não pegamos nada. E o homem diz: lança a rede para a direita. Até aquele momento eles não haviam reconhecido que era Jesus. E Jesus o abençoou, abençoou eles da mesma maneira que os havia abençoado no primeiro encontro. Percebe? Que Deus nunca deixa de estender a mão para o seu servo. Deus nunca deixa de estender a mão e de abençoar aquele que ele tem um propósito com ele. E Deus tem um propósito com você. Deus não vai deixar de te abençoar hoje. Amém? Em nome de Jesus, Ele não vai deixar de te abençoar. Os discípulos estavam inseguros com aqueles acontecimentos, não tinham conversado com Jesus. Jesus chega ali nas margens, servindo, porque Jesus continuava ainda ressuscitado com aquele ministério. Eu vim para servir e não para ser servido. Quanto mais você serve e dá de si, mais o Senhor acrescenta à sua vida. E Jesus continuou fazendo milagres, cuidando deles e os servindo. Amém? Experimenta servir alguém nesse dia. Experimenta abençoar alguém. Experimenta chegar na vida de alguém que está desanimado, estender a sua mão, estender uma mesa, quem sabe pão, peixe na brasa, quem sabe um alimento, uma cesta básica, dá uma palavra de encorajamento. Você vai ver que no mundo espiritual você vai crescer. Né? Esse sentimento de desistir, de se retirar, às vezes se torna um disfarce para nós, é o disfarce dos nossos medos e da nossa covardia. Não disfarce os seus medos e não disfarce a sua covardia de avançar. Amém? Não se preocupe com o futuro quando Deus diz para nós: basta cada dia o seu mal. Em nome de Jesus. Lembra do primeiro encontro, lembra do chamado. Você vai voltar a ser aquela pessoa desejosa,
aquela pessoa que avança, aquela pessoa que acredita que vai ter uma possibilidade nova se você continuar seguindo a Jesus. Você vai continuar sendo apaixonado por Jesus como você era. Em nome de Jesus, que o seu coração possa arder nessa manhã. Amém? O Senhor provê todas as coisas, não vai faltar nada. Recebe o que Jesus preparou para você hoje, você vai se surpreender. Para os discípulos ele preparou pão, preparou as brasas, preparou o peixe e os serviu. Tem algo que Deus quer servir para você hoje. Deus vai servir você hoje, já preparou uma mesa para dizer para você, não é hora de parar, não é hora de desistir. Tem muito chão ainda para andar. Calma, calma, não tem tempo de ficar falando e dando explicações. Por que você tirou férias por conta própria? Em nome de Jesus, você tem um chamado, você tem um ministério nas tuas mãos, você tem uma tarefa que Deus colocou nas suas mãos para cumprir, uma missão. Você não veio nesse mundo por acaso. Quando você nasceu, Deus já tinha um plano para a sua vida. Não se desvia do plano que Deus tem para a sua vida. Em nome de Jesus, não tire férias. Acredita que Jesus pode realizar um milagre. Deus pode realizar um milagre hoje na sua vida. Amém? Os discípulos já estavam ficando incrédulos. Não sabiam mais o que fazer. Tentaram voltar à velha vida, tentaram voltar a ser pescadores, não dá mais. Aquele que põe a mão no arado não dá para olhar atrás, continua a sua jornada e agora persiste. Não está dando certo em alguma área? Persiste. Continua, não joga tudo aquilo que você já construiu fora não, persiste, é passo a passo. Passo a passo. Uma maratona você só conquista passo a passo. Você corre uma corrida, é passo a passo. E você vai chegar no seu objetivo final em nome de Jesus. A mesma urgência e ação que nós tínhamos lá no passado, aquele amor, aquela paixão de compartilhar a palavra de Deus, de levar a palavra de Deus, de salvar vidas, é o mesmo que o nosso coração precisa queimar hoje. Que nós possamos sentir uma inquietação santa e não ter medo de correr riscos. Em nome de Jesus, querido. Em nome de Jesus. Jesus esteve com eles desde o princípio. Por isso Jesus disse, eu sou o alfa, eu sou o ômega, o princípio e o fim. Jesus esteve com eles no chamado, agindo sobrenaturalmente, fazendo um milagre naquela grande pescaria, trazendo um saneamento total para as dívidas, compromissos, porque a pesca foi realmente grande, a primeira pesca, e agora os 156 grandes peixes. Aqui, o Senhor não deixa faltar nada. Quando você mantém a sua aliança com Ele, Ele não deixa faltar nada, que a gente possa sentir aquele mesmo ânimo. Vamos correr o risco. Em nome de Jesus. Eu me lembro do meu primeiro emprego, quando eu estava buscando um emprego, Senhor, e foi muito difícil. Aquela época também estava uma época de crise, e eu tinha um desejo muito grande, eu quero ter um trabalho, porque o meu amor por Jesus era tão grande que eu queria ter qualquer salário, apenas para trazer uma oferta diante do altar do Senhor. Apenas para consagrar a minha oferta diante do altar do Senhor. E a gente tinha paixão. A gente saía pelos morros, a gente evangelizava, a gente levava uma palavra, a gente acolhia pessoas na rua e orava pelas pessoas nas praças. A gente ficava o dia inteiro buscando alguém para ouvir a palavra de Deus. Quando se entrava num ônibus, a gente tinha um propósito. Nós não vamos sair desse ônibus sem falar de Jesus para alguma vida. Jesus veio para servir, Jesus veio para entregar o pão, o peixe nas brasas, e nós vamos ficar acomodados? Faça alguma coisa. Faça alguma coisa por alguém hoje. Leve essa palavra maravilhosa do Senhor para alguém hoje, que o seu coração volte a arder pelo Senhor. Ter um relacionamento diário com Deus às vezes se torna uma rotina que nós nos acostumamos com ela. Em nome de Jesus,
Eu oro para que você saia da rotina e você mergulhe profundo e o seu relacionamento seja muito mais íntimo com o Senhor do que aquele que você tem vivido até agora. Que você viva o sobrenatural do Senhor, mas tem uma coisa, você não pode clamar pelo sobrenatural de Deus se você não consegue viver o natural. O natural. Vamos orar, vamos jejuar, vamos fazer a nossa parte. Vamos estar aqui? Sim, nós vamos orar às 6:30 da manhã. Em nome de Jesus, nós vamos orar. Eu me lembro também, nas minhas épocas de jovem, nós tínhamos nas igrejas madrugadas de oração, e nós chamávamos alvorada, e nós íamos alegres para a alvorada, às vezes 5:30 da manhã, 6 horas da manhã, todos os dias para a alvorada, na igreja, e não era na quarentena não, hoje nós estamos na nossa casa, mas nós íamos para a igreja e íamos alegres. Que a alegria do Senhor possa invadir a sua casa hoje. Então não peça para viver o sobrenatural de Deus se você não faz sua parte no natural. Amém? No natural de Deus. Deus está com você, Deus está conosco. Você nunca se sentirá subtraído, roubado, lesado quando Jesus entrar na sua vida e vier te servir. E Ele quer te servir hoje. Já tem uma mesa preparada para você. Aprenda com Jesus hoje, amém? Mergulhe nessa intimidade com Ele. Ele quer te servir hoje. Já estava no plano dele. Calma, não desiste, não se apavora, não tenha medo, não retroceda, não recua. Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Vocês não vão estar sozinhos, eu estarei com vocês. Jesus estava com eles lá no início, na primeira grande pesca. E agora, quando eles já estavam desejando voltar e deixar o ministério e voltar às redes, Jesus entra na vida deles. E hoje Jesus entra aqui, na nossa sala, para nos sacudir. Olha, tem uma obra para realizar. Não importa se você errou, se falhou em alguma área, né? Como Pedro havia negado Jesus, Pedro estava com o coração muito sangrando, muito machucado, porque não tinha cara de olhar Jesus e não sabia como Jesus ia tratar aquilo, mas Jesus é tão misericordioso que nem tratou daquele assunto, ele os serviu. Talvez você esteja preocupado com alguma situação que você mesmo criou e precisa pedir perdão a Deus. Peça perdão. Jesus quer usar você. Você é um braço, é a extensão da mão de Deus aqui na terra. Toma posse disso, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, sabemos que somos a extensão dos teus braços aqui na terra e te pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados. Perdoa, Senhor, perdoa as nossas dívidas. Perdoa, Senhor, quando como homens, como mulheres aqui, Senhor, reunidos, nós recuamos e mostramos através do nosso comportamento e ações uma negação ao Evangelho. Ao invés de levarmos fé, temos levado incredulidade. Que hoje todo espírito de incredulidade que tem rodeado as famílias caia por terra em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de incredulidade, falta de fé, toda insegurança, covardia, medo, todo medo de arriscar em nome de Jesus. Eu repreendo agora. Eu declaro que a mesma alegria, a mesma unção, a mesma graça, o mesmo poder manifesto no primeiro dia que você encontrou Jesus, seja revelado e manifesto na sua vida hoje. Eu te abençoo nessa manhã. Quebro todo o jugo, todo o peso, toda tristeza, todo lamento, toda murmuração que sobe no teu coração. E libero esse tempo novo na sua vida. Senhor, eu abençoo e declaro a cura na vida daqueles que estão enfermos. Oramos também pela nossa nação. Glorifica o teu nome. Nós te honramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar. Amém. Continue juntos. Marque o seu horário de oração.
Em nome de Jesus, no relógio de oração, fale com a Rita aí no grupo e vamos nos preparar para buscar mais ao Senhor, conhecer e continuar conhecendo ao Senhor, conhecer Jesus e torná-lo conhecido do mundo é a sua missão, é a nossa missão. Um super bom dia para você.